Bom dia, estudiosos da Bíblia, Shalom Aleichem. Quem fala é Yaakov para a filosofia judaica. Já discutimos esse tema várias vezes, deixo na descrição os vídeos que fizemos a respeito. Neste vídeo, vou mostrar para vocês algumas das fontes judaicas, demonstrando que nós, judeus, não somos apenas escritura. Vamos lá. Inscreva-se no canal. Vamos refutar essa ideia, pois se nós, judeus, fôssemos apenas escritura, teria que ignorar a autoridade dos Midrashim e das respostas rabínicas do último milênio e meio. Deveríamos ignorar quem acredita na infalibilidade da Cabala e da Torá oral. Vocês sabem por que costumam chamar a Bíblia, as Escrituras, de a Palavra? Porque antes eram faladas e só depois foram transmitidas por escrito. Ou seja, primeiro havia a Torá oral e depois ela foi escrita. Por exemplo, a Torá repete várias vezes a expressão Deus disse a Moshe, ou seja, falou primeiro de forma oral, e depois isso foi escrito em um texto que é o que temos hoje, como a Torá, a Bíblia. Se as Escrituras, segundo eles, também são infalíveis, ou seja, a Bíblia é infalível, e logicamente, antes de ser escrita, a Bíblia foi transmitida oralmente. Por exemplo, Deus disse a Moisés significa que não pode haver um produto infalível de uma palavra que tem erros, que falha, que é falível. Portanto, a Torá oral é infalível, já que se o seu produto é algo infalível, por definição, a Torá oral é infalível. Portanto, judeus não somos uma escritura, pense nisso. É possível que Hashem tenha dito algo errado a Moshe. Ele tenha escrito exatamente isso e ainda assim seja infalível? Não faz sentido. Vou mostrar por que a Torá oral é essencial até para entender o básico do texto escrito. Está escrito na Torá, não coma o cabrito no L da mãe dele. Que palavra é essa? É essa a palavra que aparece na Torá? Mas isso poderia significar gordura, Halef. Não coma o cabrito na gordura da mãe dele. Mas na tradição oral, nós sabemos que significa no leite da mãe dele. Não se pode comer o cabrito no leite da mãe dele. Mas essa palavra também poderia significar gordura, porque o hebraico é um idioma sem pontuação e só pela tradição oral. Sabemos o que diz a Torá, pois ela não tem pontos, mas compreendemos seu significado. A tradição oral é fundamental para compreender a tradição, ou seja, a Torá escrita. Nós, judeus, abençoamos diariamente por Deus ter nos dado a Torá, e essa bênção é explicada nesta fonte. Aqui deixo a fonte em hebraico para quem quiser estudar a fonte judaica, e aqui coloco a tradução, que é o que importa. Diz a bênção final que Deus nos deu uma Torá de verdade, essa é a Torá escrita. Ou seja, é Torá escrita e Ele plantou a vida eterna em nós. Essa é a Torá oral. Ou seja, quando os judeus falam que existe uma Torá, não estamos nos referindo simplesmente ao Pentateuco. O texto escrito também existe uma Torá que é oral. E mais, de acordo com o que vemos nesta fonte, ela está dentro de nós. Ou seja, está fora do cânone das letras escritas em um pedaço de papel ou em um pergaminho. É porque nós, os judeus, não somos a escrita. O povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai. Mas qual Torá foi recebida? Recebemos o texto escrito no Monte Sinai. Os judeus comemoram a festa de Shavuot. Está escrito, trago a fonte do Talmud que confirma o consenso, que em Atzeret, ou seja, na festa de Shavuot, também é necessário e faz parte, ou seja, estar alegres. Qual é a razão? Por que em Shavuot? É o dia em que foi dada a Torá, mas é óbvio que foi a Torá oral, porque ainda não havia Torá escrita. Na Torá escrita há relatos de eventos futuros ao Sinai, e isso está registrado na Torá. Crises como a dos 10 espiões, a de Corache engolido pela terra e a de Bilam. Esses dramas ainda não ocorreram no Sinai, então não faz sentido lá. Quando a Torá foi entregue, não faria sentido ser um texto escrito sobre eventos futuros. Portanto, quando dizemos que a Torá foi entregue no Sinai, foi a Torá oral. Ou seja, a Torá, primeiro oral, depois escrita. Há um versículo na Torá, no livro de Levítico, que diz: estes são os estatutos, as ordenanças e as leis. O versículo em hebraico diz Torot, que seria como Torá no plural, várias Torás. Então há um Midrash que explica isso no Sifra e diz, as Torot, o que são as Torot? Isso nos ensina que a Israel foram dadas 2 Torás, uma escrita e uma oral. Rabi Akiva disse, mas será que Israel tinha apenas 2 Torás? Está escrito que Israel possui a Torá dos sacrifícios, das purezas e a Torá. Então, nos é ensinado que a Torá, ou seja, suas leis, seus métodos, como chamam, de interpretação, suas explicações, tudo isso foi entregue a Moshe no Monte Sinai. Mostro isso
porque alguns pensam que, devido às discussões entre sábios de Israel e seus métodos hermenêuticos, há divergências. Sejam midráshicos ou o que for, há pessoas que acreditam que eles inferem da Torá escrita, mas não é assim. Conforme este midrash e fontes judaicas, esses métodos para entender a Torá também foram entregues no Sinai. Agora vou mostrar para vocês outra fonte sobre o fato de que a Torá oral e a Torá escrita, ambas foram entregues por Hashem. Um sábio de Israel conta: certa vez, enquanto caminhava, um homem me encontrou e me acompanhou no caminho das mitzvot, ou seja, dos preceitos. E ele tinha Mikra, ou seja, ele tinha a Bíblia, mas ele não tinha Mishnah, ou seja, o compêndio da Torá oral. E ele me disse: Rabino, a Mikra, ou seja, as escrituras, foram nos dadas desde o Monte Sinai. A Mishnah não veio do Monte Sinai. E eu: o que o Rabino está dizendo? Eu respondi: meu filho, tanto a Mikra, ou seja, tanto as escrituras quanto a Mishnah foram pronunciadas pela boca de Hashem. Então, se a Mishnah, ou seja, a Torá oral, foi pronunciada pela boca de Hashem, por definição, ela é infalível, a menos que Hashem esteja nos dizendo algo que é errado. Portanto, segundo essas fontes, dizer que a Mishnah é palavra da boca de Hashem significa que vem diretamente dele, mesmo sem boca literal. Significa que a Mishnah, a Torá oral, da qual se desdobra a Gemara, o Talmud, significa que a Mishnah contém a palavra de Hashem, logo é infalível. Conclusão: os judeus não se resumem à escritura. Isso é interessante, pois quando os sábios de Israel transmitem a Torá oral, passam palavras diretamente de Hashem. Então, se os judeus tomam a Mishnah como uma autoridade, e a Mishnah contém a palavra direta de Hashem, significa que os judeus não somos apenas a escritura, porque temos uma autoridade infalível fora da escritura. Vou mostrar uma fonte do rabino Shimshon Raphael Hirsch, onde ele explica isso. A Torá oral precedeu a Torá escrita. Diz: quem estuda as leis da Torá deve sempre lembrar que a Torá oral veio antes, ou seja, existia antes da Torá escrita. Que toda a lei já era plenamente conhecida pela tradição oral. Quando escrito, foi entregue como breves notas de lembrança. Essa ideia do Rafi Hirsch em seu Peru, da Torá umas 6 vezes, como em Gênesis 1, 14, etc., mas a ideia aqui é que, na verdade, a Torá oral é algo grandioso e apenas as notas servem para resumir como lembretes. É a Torá escrita, que foi escrita depois do que nós, Israel, já tínhamos, que era a Torá oral. Vou mostrar uma fonte do rabino Eliyahu ben Avamoseg, grande cabalista de sua época. E, na minha opinião, foi um dos maiores sábios de todas as gerações. E ele escreveu que a Torá oral veio antes da Torá escrita, depois acompanhou a Torá escrita e depois continuou depois da Torá escrita. A tradição, a Torá oral precede a Torá escrita e a gera, que está falando em termos cabalísticos, como uma mãe acompanha. A Torá escrita serve como parceira, prolonga a Torá escrita e ao mesmo tempo dela se deriva. A Torá escrita representa a Amidade e Malkshut, a mãe inferior na Kabbalah, já a Torá oral é como a Midad Binah, mãe superior é Kabbalah. Não vou entrar muito nisso, mas entenderam o ponto de que o primordial é a Torá oral. O rabino Yohanan no Talmud disse: Hashem fez pacto com Israel apenas pelo que foi transmitido oralmente. Então, se nós, judeus, temos uma Torá oral que foi transmitida por Hashem a Moisés, a Moshe, significa que não somos uma escritura, já que ele não poderia transmitir algo que é passível de erro, mas sim uma palavra infalível. Nem tudo da Torá escrita inclui o da Torá oral. É muita coisa. Por exemplo, na Mishnah há temas ausentes da Torá escrita, mas nós, judeus, a vemos como fonte de autoridade. Em rigor, era proibido escrever a Torá oral. Isso mudou com a revolução do rabino Yohanan. Assim, quando ele escreveu a Mishnah, e mesmo quando escreveu o compêndio da Mishnah, quando ele a compilou, deixou de fora muitas coisas, porque é muito material. Entraram as Baraitós, a Tosefta, os Midrashim. Muito da Torá oral ficou fora da Mishnah. Se fosse escrita, a Torá oral seria infinita. Vou mostrar uma fonte do Maharal de Praga que explica isso. Você deve saber que não é apropriado que a Torá oral seja colocada por escrito, porque a Torá oral consiste nos detalhes dos preceitos e suas explicações. E isso é algo que não tem fim nem limite, já que os detalhes não têm término e não seria algo completo se apenas uma parte deles fosse escrita. Por isso é que nós não escrevemos a Torá oral, embora a tenhamos como uma fonte de autoridade que vem de Hashem. Portanto, nós, judeus, não somos ligados à escrita.
Mostro esta fonte do Sefer Haikarim, que afirma que a Torá oral nunca termina em nenhuma geração. Hashem, no Sinai, ele entregou a Torá oral, que segundo esta fonte não é apenas isso. A explicação da Torá, mas sim os métodos, as emunote, os sistemas do judaísmo. Isso é para que o povo de Israel pudesse manter a Torá ao longo das gerações. Não é possível que a Torá de Hashem seja tão completa a ponto de servir para todos os tempos. Os detalhes que surgem nos assuntos, julgamentos e atos das pessoas são tantos que não cabem em um só livro. Por isso não se pode escrever, porque são detalhes demais. Por isso foram dados a Moshe no Sinai de forma oral, os certos caminhos gerais que foram insinuados brevemente na Torá. Assim, sábios de cada geração poderiam extrair novos detalhes que surgissem. Ou seja, até mesmo os métodos, como são chamados métodos de interpretação, os métodos que os sábios utilizam para poder explicar a Torá escrita também. Segundo essas fontes, esses métodos foram transmitidos oralmente no Sinai. O essencial é a Torá oral, ao contrário do que ele pensa, que é a Torá escrita. E então os sábios dali detalharam uma Torá oral, e é justamente o contrário, a Torá oral. Os métodos foram dados para explicar a Torá escrita depois, por isso a Torá oral é primordial. E se vocês pensarem bem, lá também diz basicamente que a Torá escrita nunca poderia abranger toda a Torá oral. E isso significa que nós, judeus, não somos apenas escritura? Se temos fontes de autoridade além do cânone bíblico, que é a palavra infalível de Hashem, isso mostra que nós, judeus, não seguimos só a escritura. Rav Nachman, de Breslev, comenta sobre a Torá escrita em oposição à oral. Aqui está a fonte e diz: a plenitude da Torá é alcançada por meio da Torá oral, porque a Torá escrita não tem a plenitude somente através da Torá oral. Ou seja, segundo Rav Nachman de Breslev, a Torá escrita não é completa por si só, mas é somente com a Torá oral que a Torá escrita alcança a totalidade. Isso significa que a Torá escrita, a escritura não pode ser a única fonte suficiente por si só de autoridade, nem de fé, nem de prática. E, portanto, nós judeus não somos apenas escritura, pois temos uma Torá oral que lhe dá significado. A propósito, no Kut Hamohagan do Rav Nachman de Breslev, o capítulo 12 trata da Torá escrita, assim como a seção de Tal Inal no capítulo 28, ele fala coisas muito fortes sobre a Torá escrita contra a Torá oral. Não vou falar isso neste vídeo para não alongar, mas deixo esta parte curta. E a Torá oral é a Shejiná, a presença divina. E será que a Shejiná pode? Segundo o Rav Nachman de Breslev, a Shejiná pode ser falível? Não acredito nisso. Nós, judeus, não somos só escritores. Segundo cabalistas, seus conhecimentos foram revelados e vão além da Torá escrita. Por exemplo, o Zohar cita fontes como livro de Hanok, o livro de Adam, e não é o mesmo livro de Enoque que temos nos apócrifos, tem outras citações, ou seja, que tem ideias e que, segundo os que acreditam na Cabala, são fontes infalíveis, já que a Cabala foi transmitida a Moshe, segundo eles. Assim, não podemos afirmar que alguém do grupo racídico Breslev siga apenas a escritura, pois também reconhecem a Cabala como autoridade. Outro exemplo, a propósito, é o pai do movimento racídico, o Baal Shem Tov, que quem foi o mestre do Baal Shem Tov, ou seja, foi um Magid. Isso significa que, por definição, não é o movimento racídico. Não pode ser só a escritura, já que tem uma série de ideias e de sistemas que não são autoritários na escritura, mas que abrangem um pouco além do que é a escritura. E eu quero ver algum pastor apologista no cristianismo me dizer que a Kabbalah faz parte da sola escritura. Como alguém que segue a Kabbalah ou ideias racídicas de Breslev pode conciliar essas crenças? Como conciliar o conceito de sola escritura? Apologista cristão diz que isso não é sola escritura. Aplicamos Kabbalah, porque isso é algo muito próprio de vocês. Agora bem... Mas é escritura, mas... Acabei de te dizer que só há a escritura, mas você disse que não tem. Não sei de onde você tira a Kabbalah só com a escritura. Estou dizendo que não existe. Ver. Então, vamos ler essa fonte que também está no Talmud e diz Rabi. Abba relatou que Shemuel disse isso por 3 anos. A casa de Shammai e a casa de Hillel, que são 2 casas de estudo, estiveram em desacordo. Alguns diziam a halachá, ou seja, o parecer judaico da lei, o parecer da halachá, é de acordo com a nossa opinião. Isso dizia Beit Shammai. E os outros Beit Hillel diziam não. A halachá é de acordo com a nossa opinião. Ou seja, cada um discutia quem estava com a razão. Então ouviu-se uma voz que disse e proclamou:
Estas e aquelas são palavras do Deus vivo. No entanto, a Halachá é como a casa de Hillel, ou seja, mesmo quando há discussões, o próprio Deus lhes diz: ambos estão certos, tanto Beit Shammai quanto Beit Hillel, ambos são palavras de Deus. Embora para nós pareça que há uma discussão e um desacordo, aos olhos de Hashem, tudo é palavra de Hashem. Mas como estamos em um mundo prático no qual precisamos decidir, por enquanto nós decidimos de acordo com Beit Hillel, na casa de Hillel. Aqui, vou ler para vocês outra fonte sobre como o próprio Hashem participa da análise das discussões dos santos sábios de Israel. E essa fonte está no Talmud e diz assim: Rabi Aviatar encontrou Elias, o profeta, e lhe perguntou: o que Hashem está fazendo? Elias respondeu: ele está estudando. O capítulo da concubina de Gibeá, Pilegash Bagivá, faz parte da Bíblia hebraica. Rabi Aviatar perguntou: e o que ele diz? Elias respondeu: dizer. Hashem observa as diversas opiniões dos sábios de Israel e Rabi Aviatar declarou: Deus não permita. Hasbi Shalom, impossível. Há incerteza diante dele? Hashem pode duvidar das opiniões humanas? Ele tem razão? E Elias respondeu: tanto umas quanto as outras são palavras do Deus vivo. Rabi Aviatar está surpreso ao ouvir isso do profeta Elias. É como se Hashem tivesse dúvidas, sendo que nós consideramos Hashem como onisciente, que ele sabe de tudo. Por que, então, Hashem investigaria as palavras dos sábios de Israel? Pois é porque as diversas posturas dos sábios de Israel, ambas são palavras de Hashem. Embora para nós pareçam contraditórias, ambas fazem parte da palavra de Hashem. E então, aqui a conclusão. Se para o próprio Hashem, as posturas dos sábios de Israel, ambas são sua própria palavra, isso significa que a Torá oral é infalível? Porque mesmo quando vemos que são contraditórias e que nós tomamos uma posição aqui, no mundo humano, digamos, nós escolhemos um dos lados da discussão. Para Hashem, ambas vêm do Sinai e são palavras transmitidas por ele. Portanto, nós judeus não somos apenas a Escritura, porque aqui eles estão discutindo coisas que não necessariamente estão na Escritura, mas estão fazendo suas explicações. E mesmo quando parecem contraditórias, como disse Yohanan, de Ponto Breslev, para quem se pergunta como posições contraditórias dos sábios podem ser ambas palavras de Hashem, explico a lógica por trás disso. Isso é para outro vídeo, mas lá isso é explicado. Rashi explica isso em Ketuvot 57, isso é para outro vídeo. Vou ler agora uma fonte de Nachmanides, onde ele explica que as diversas posições do Marloquet são legítimas, mas nós às vezes devemos nos inclinar e decidir pela posição prática. E ele diz: nosso Talmud sabe que nas disputas entre os comentaristas, entre os sábios, não há provas absolutas, nem na maioria das objeções há conclusões definitivas. Ou seja, não é como demonstrações claras, como há nos cálculos matemáticos ou experimentos astronômicos, O máximo que podemos fazer em discussões entre sábios é nos inclinar para a opinião com os argumentos mais convincentes e favorecer as fontes talmúdicas, beneficiando quem melhor compreende as leis judaicas e cujo enfoque se alinhe ao Talmud e ao julgamento racional. Vou ler outra fonte para vocês de Iqbal Moshe. Encontramos muitas discrepâncias, até mesmo entre proibições graves, entre lugares que costumam decidir conforme Maimônides ou Al-Bait Yosef, e lugares que costumam decidir segundo os sábios de Tosafot e o Ramá. Ou seja, há discussões entre os sábios em temas muito delicados, mas ambos são palavras do Deus vivo, apesar de que a verdade absoluta está revelada diante do Senhor, apenas como uma delas, Elu Elu Divri, Elohim Haim. Mesmo com discussões, parecem temas críticos para nós. Para Hashem, ambas posturas são verdadeiras, pois são sua palavra transmitida no Sinai e refletida nas opiniões dos sábios de Israel. Aqui vou mostrar para vocês, por exemplo, uma fonte do Rav Kook que acho que Rav Kook é o maior defensor da síntese de ideias no judaísmo. Pois todos os lados do Marloquet estão certos ao mesmo tempo, assim afirma o Rav Kook. A paz é abundante quando todos os lados e posturas são vistos claramente. Todos têm um lugar, conforme seu valor, contexto e função. Além disso, até mesmo aquelas ideias que parecem supérfluas ou contraditórias,
quando a verdade da sabedoria é revelada em todas as suas facetas. Será mostrado que é justamente pela união de todas as partes, detalhes, opiniões e disciplinas aparentemente diferentes. É justamente por meio delas que se manifestará a luz da verdade e da justiça. Ou seja, por isso são importantes as discussões dos sábios de Israel, porque se não fosse importante, o Talmud seria um livrinho assim de pequeno, que só te diz dogmas, como esta é a lei, ponto. Não, Hashem deseja, através da Torá oral, que os sábios de Israel tenham essas discussões. Ouçam todos os pontos de vista, pois neles estão a verdade, a justiça e a luz de Hashem. É o que diz essa fonte, Rav Kook. A propósito, talvez vocês já conheçam um Midrash sobre Moshe. Ele viaja no tempo até a casa de estudos de Rabi Akiva. Tem um vídeo sobre isso na descrição. Rabi Akiva, do século II, está em sua casa de estudos falando, só para situar vocês cronologicamente. Moshe não sabe disso, pois viajou no tempo. Seria como Moshe aparecer hoje e discutirmos inteligência artificial, algo inexistente em sua época. Moshe desconhece o assunto, mas Rabi Akiva diz que é para ajeitar de Moshe do Sinai, e Moshe concorda com ele. A relação entre a palavra dada a Moshe no Sinai e os ensinamentos dos sábios, mesmo que pareçam extravagantes. Então, para englobar isso que vimos e encerrar esta sessão, significa que sim, Hashem transmitiu a Torá oral, e como nós, seres humanos, tendemos a classificar, tendemos a negar posturas que não nos parecem lógicas ao nosso entendimento, então tendemos a dividir as ideias, mas, em essência, Hashem entregou toda a Torá oral. E por isso é que se discute. E se isso é uma discussão sobre a palavra de Deus que é infalível, significa que nós, judeus, não somos só escritura, pois discutem ideias além do cânone escrito. E isso acontece muitas vezes. Quem leu a literatura judaica, o Talmud e os Midrashim, sabe que há temas bem fora da escritura. Ou seja, nós, judeus, não somos apenas escritura. A escritura veio depois. A Torá oral é o principal. Aqui vou ler para vocês uma fonte do Talmud de Ego Shalmi que diz: a maior parte da Torá foi escrita? Não, na verdade se derivam mais coisas do que está escrito do que é tradição oral. É assim mesmo, sério? Não. Na verdade as coisas derivadas do que é transmitido oralmente são preferidas às escritas. É isso que significa. Eles discutem aqui um trecho do profeta Oséias. Se não me engano, isso significa que a Torá oral não surge da Torá escrita, mas há coisas que sim se derivam da Torá escrita. Mas existe uma tradição oral que é independente delas, e que a tradição oral anterior serve para explicá-las também. E a Torá oral está acima da Torá escrita. Vou mostrar outra fonte do Ritba e o que ele diz. Quando Moshe subiu para receber a Torá, mostraram a ele cada detalhe dos 49 argumentos para proibir e dos 49 argumentos para permitir, ou seja, para Moshe. A Moshe foram mostrados os métodos que os sábios de Israel usam para determinar a halachá, e Moshe perguntou a Hashem sobre isso, e Hashem disse a Moshe que cada decisão fosse dada aos sábios de Israel de cada geração e seguisse o entendimento deles. Ou seja, mesmo quando há debates entre sábios sobre como é a halachá e o proceder da lei judaica, mesmo quando há discussões e aparentemente são contraditórias, todas são palavras de Hashem. Nesta fonte do Shabbat, Yair afirma que até os 13 métodos de interpretação, chamados erroneamente de hermenêuticos dos sábios de Israel, são formas de analisar a Torá escrita. Esses métodos foram passados oralmente no Sinai. Vou ler para vocês. Os aprendizados das 13 regras hermenêuticas vêm do Sinai. Por exemplo, no que diz respeito a Gezer HaShavá, esse é um dos métodos em que se comparam duas palavras da Torá ou do Tanakh. Todos concordam que quem aprende deve receber o ensinamento por tradição até Moshe, nosso mestre, que explicou cada Gezer HaShavá claramente. Mesmo aquele que diga que toda a Torá é do céu, exceto por um único caso de Calva Homer. Esse é um Apicóros, segundo um dos métodos hermenêuticos do Talmud. Segundo o Shabbat Yair em nossas fontes, até os métodos hermenêuticos do sistema rabínico foram transmitidos por Hashem a Moshe, no Monte Sinai. Nesta fonte do Talmud, repete-se que todas as discussões dos sábios de Israel vêm da boca de Hashem, ou seja, vêm de Hashem.
transmitida a Moshe no Sinai, e diz: eruditos da Torá se reúnem em grupos para estudar a Torá. Alguns sábios discordam. Uns dizem que é impuro, outros que é puro. Uns proíbem, outros permitem. Alguns consideram inválido, outros válido. Há muitas opiniões. Assim, ninguém pode dizer como estudar a Torá com tantas opiniões diferentes. O versículo afirma que todas elas vêm de um só pastor, ou seja, de Hashem. Um só Deus as deu, só isso. Hashem deu as opiniões. Hashem deu a opinião de que é permitido e Hashem deu a opinião de que é proibido. Hashem dá todas as opiniões. Um só líder os disse pela boca do mestre de toda a criação, Hashem, como está escrito. E Hashem falou todas essas palavras. Êxodo 20. Até as posturas que parecem contraditórias são palavras de Hashem. Talvez você pense que a Torá oral surge da Torá escrita, porque há uma discussão no Talmud que aparentemente diz isso, e será mostrado a eles, diz Rabi. O Azar afirma que a maior parte da Torá foi transmitida por escrito e uma parte menor, oralmente. E eu a escrevi, a maior parte da minha Torá foi considerada algo estranho. Isso é um versículo? Rabi Yohanan responde, não. A maior parte da Torá foi transmitida oralmente e uma parte menor por escrito, como afirma o versículo. Porque com base nesses assuntos, etc., aparentemente estaria seguindo a opinião de Rabino Elhazar. E que na verdade também não, porque até mesmo o Rabino Elhazar também. Ele diz que há coisas que foram transmitidas oralmente, e como já dissemos também a Torá oral é infalível. Na verdade a Halachá segue o Rabino Yoshua, não o Rabino Elhazar. Mas a verdade é que nem isso, porque a opinião do Rabino Elhazar é ainda outra. E vou mostrar para vocês, isso é o que diz Rashi que ele, ou seja, está escrita de forma que pode ser derivada pelas regras hermenêuticas com as quais se explica a Torá. Essa é a opinião de Rabino Hazar. E Rashi continua dizendo, existem certos ensinamentos que não têm nenhum indício na Torá escrita para aprendê-los, mas foram ensinados a Moshe apenas de forma oral. Significa que nós, judeus, não somos baseados apenas na escrita, porque se há ideias que foram transmitidas a Moshe e nós as consideramos como autoridade infalível, são ensinamentos de Hashem e não estão escritos. E Rashi está te dizendo que não podem ser derivadas da escrita porque não estão lá, mas foram transmitidas oralmente a Moshe? Quer dizer que judeus não se baseiam só na escrita? Maimônides também afirma que a Torá possui 5 categorias e contém leis do Sinai que não podem ser deduzidas do texto. E eu leio para vocês. Os tipos de leis que foram estabelecidos na Torá, baseados nos princípios que expusemos anteriormente, se dividem em 5 categorias. Eu só trouxe para vocês as 2 primeiras, diz. A primeira categoria são as explicações transmitidas pela boca de Moshe, que têm uma indicação nas escrituras e podem ser extrapoladas por meio do raciocínio. Não há discordância sobre isso. Se alguém diz, me foi transmitido, não há objeção. A segunda divisão são leis chamadas Halachot de Moshe no Sinai, sem provas, apenas recebidas de Moshe no Sinai. Como mencionamos anteriormente, não há prova escrita, não está escrito na Torá, especificamente no texto bíblico. Também não há discordância com essa lei aqui. Todos os sábios de Israel concordam que essas foram transmitidas no Sinai, embora não estejam no texto da Torá escrita, o que significa que nós, judeus, não somos apenas uma escritura. Existem 2 classificações das mitzvot de Israel, mitzvot deoraita e mitzvot derabanan. Isso é em árabe. Os preceitos que são da Torá e os que são dos sábios, assim são chamados. Mas há um erro muito comum. Muitos pensam que mitzvot de oraita são só as da Torá e mitzvot de Rabanã, as que não estão na Torá, mas isso não é correto. Por quê? Porque há mitzvot de oraita que não aparecem na Torá escrita. E há mitzvot de Rabanã que sim aparecem na Torá escrita. Por exemplo, as leis de Shejitá. Esse assunto ficará para outro vídeo, mas de forma geral. Mitzvot de oraita são as dadas em Mipiakvuga, já as de Rabanã vêm de Jushumikvakvuga, Shevahuma. Esse é outro tema que vamos abordar mais tarde. Por exemplo, nós judeus dizemos, bendito és tu, Deus, que nos ordenaste acender as velas de Chanuká. Como Deus nos mandou acender as velas de Chanuká, que Chanuká não é uma festa citada na Bíblia canônica, talvez só nos apócrifos, como em Macabeus. Vocês entendem? Sobre esse tema, mostro outra fonte, o SMAG. Na introdução do seu livro, ele traz toda uma lista de contradições que existem na Torá, e ele explica que não é possível explicar o significado delas, senão por meio da Torá oral, que é uma tradição nas mãos dos sábios. Ali,
Ele apresenta uma lista das leis da Torá escrita que não tem explicações, como as de pureza, a quantidade de quanto se dá a terumá, questões individuais, casamento, divórcio. Ou seja, a Torá não é compreensível sem a Torá oral. A prática judaica não é compreensível apenas tentando extrair do texto, não é nada compreensível. A Torá oral é autoridade infalível, pois foi dada pela boca de Moshe. Por isso, judeus não somos uma escritura. Um dado curioso entre parênteses: em que escrita hebraica a Torá foi entregue? Por exemplo, as tábuas entregues a Moisés no Sinai, que hebraico era usado? Se era igual ao atual, qual o nome? Ou talvez estavam no que é conhecido como paleo-hebraico, no Kitab hebraico, pois no Talmud, Yerushalmi explica que estavam escritas no que é paleo-hebraico. Só estou dizendo isso como uma curiosidade, essa é a opinião do Talmud Yerushalmi. Existe uma expressão que é uma expressão do Talmud Yerushalmi, que significa que a tradição é mais forte do que o texto. E essa é uma das expressões fundamentais do Talmud Yerushalmi, do Talmud de Jerusalém. Em geral, a Torá oral sempre soube dar uma definição diferente da Torá escrita. Sempre foi assim. Isso está, por exemplo, no início do capítulo 1 do Yerushalmi Kiddushins. Nesta fonte, Maimônides explica que um tribunal rabínico pode legislar mesmo que ultrapasse os limites da Torá, em casos especiais que sejam para salvar a própria Torá. Eu digo a vocês, um tribunal pode suspender temporariamente a aplicação de tais decretos, mesmo que seja de menor nível do que o tribunal original. Esses decretos não devem ser mais severos que as palavras da Torá. E qualquer tribunal tem autoridade para revogar as palavras da Torá como uma medida temporária. Por exemplo, as takanot, não sei se vocês já ouviram falar sobre o que é uma takaná, que é quando se estipula algo explicitamente que vai contra a normativa. Agora, outro tema. Quais são os conteúdos da Torá oral que foram transmitidos no Sinai? Alguém poderia dizer que o Midrash ou alguns Midrashim, alguém poderia dizer que são invenções rabínicas e coisas do tipo. Aqui eu mostro uma fonte que diz que até mesmo esses conceitos foram ditos no Sinai. Isso está no Talmud Yerushalmi, que diz: Bíblia, ou seja, a Mikra, Mishnah, Talmud, Agadá, Agadot, Midrash. Inclusive, um estudante competente pode descobrir algo antes do mestre, como foi dito a Moshe no Sinai. Reconheço que neste ponto do vídeo, minhas palavras são polêmicas e muitos terão dificuldade em entender. E sei que não fica totalmente clara. É importante entender que Israel tem a Torá oral e Hashem nos escolheu para transmitir essas ideias. Ou seja, nosso papel é justamente ter a fonte milenar para poder entender corretamente a Torá. Por isso, me parece absurdo a ideia de que pensam que os sábios judeus pegaram a Torá, pegaram o texto da Bíblia e começaram a ler e interpretar do jeito que bem entendiam. Na verdade, é literalmente o contrário. Carregamos a Torá oral por milênios, incluindo os séculos anteriores ao Talmud, que registra uma tradição oral já existente antes de ser escrito. E o que o Talmud faz é simplesmente reunir as explicações, não as interpretações, mas as explicações que os sábios de Israel haviam recebido. A Torá oral sempre nos acompanha. Vou mostrar uma fonte que fala sobre o Midrash, que diz que Avraham, nosso patriarca, cumpriu até mesmo a lei de mistura de alimentos cozidos. Ou seja, ele cumpria a halachá, que alguém poderia dizer que isso vem dos rabinos do Talmud. Até mesmo com isso, como está afirmado. Minhas Torás Togotai, as Torás no plural, as uma, a Torá escrita e outra, a Torá oral. Ou seja, o ponto deste Midrash. Avraham, nosso patriarca e raiz nacional, já tinha a ideia de que temos a Torá escrita e a oral. Já, mesmo em tempos antes de tudo isso ter sido redigido, já tínhamos o conceito de Torá oral. Esse é o ponto do Midrash. Vou mostrar como isso ocorre entre os Acharonim. Explicaram que a Torá oral é o verdadeiro Pishat da Torá escrita. Para quem não conhece Pishat, ou seja, a Torá, é de entendimento. O mais simples é o Pishat. Mas aqui vou mostrar para vocês uma fonte do Malvin que explica que o verdadeiro Pishat é a Torá oral. Ele diz: porque a explicação é, na verdade, o sentido simples, o Pshat, necessário e enraizado na profundidade da linguagem e nos fundamentos do hebraico, ou seja, nosso idioma nacional. E toda a Torá que foi transmitida oralmente está escrita no livro da Torá de Deus de forma clara e compreensível para quem tem entendimento.
Ou seja, vemos de novo que a Torá é primeiro oral e depois escrita. Portanto, os judeus repitam, não somos a Escritura. Aqui trago outro exemplo do Gaon de Vilna, que explica que a Torá oral não depende dos versículos da Torá escrita. O batente da porta se refere a mezuzá, que os judeus colocam com um rolinho nas portas. O sentido literal do versículo indica que até mesmo a mezuzá é válida, mas a halachá anula o significado literal do versículo. Na prática, ao colocar uma mezuzá, não seguimos exatamente o que diz o versículo. Assim acontece na maior parte dessa seção da Torá e também em várias outras seções da Torá. E isso faz parte da grandeza da nossa Torá oral, que é uma halachá transmitida a Moshe no Sinai e que se transforma como a cera sob o selo. Por isso, é necessário conhecer o sentido literal da Torá para entender o selo. Aqui, o que está sendo dito novamente é que o primordial é a Torá oral, e a Torá escrita é apenas como o selo. Não sei se vocês sabem que antigamente era como uma cera, e o selo era marcado como uma imagem, um carimbo, e era colocado na cera. Porque a Torá oral é a verdadeira imagem que se vê, a Torá escrita é como essa imagem invertida. Por isso, muitas vezes, de verdade, é ao contrário. Por que citamos a Torá escrita? Ou seja, por quê? Sempre, quando os sábios de Israel fazem uma investigação, por que eles citam a Torá escrita? Antes de responder, isso é para quem estudou o Akuzari, inclusive grupos não judeus que leram o Akuzari de Rabi Yehudá Levi. Que a terceira sessão fala justamente sobre esse tema. Sobre o problema com os caraítas, por exemplo, que seguem somente a Escritura. Que eles têm interpretações meio ambíguas, difíceis de entender, porque justamente por seguirem apenas a Escritura, eles tentam fazer essas deduções sem ter uma Torá oral. Esse é o problema. Por que os judeus sempre citam o Tanakh? Nos textos judaicos é assim. A opinião de Rabi Eliezer é esta, pois assim está escrito. Rabi Yohanan responde, não, penso assim por tal motivo. Então por quê? Não é porque nós, judeus, sejamos somente Escritura, mas porque já demonstramos. Me parece que, durante todo esse tempo em que estamos mostrando as fontes para vocês, já ficou claro. Acredito que não somos apenas Escritura, pois fazemos isso já que a Torá escrita e a oral são inseparáveis. É justamente o exemplo do selo que diz o Gaon de Vilna, é justamente esse selo que dá a imagem. Por isso é que estão entrelaçadas. Aqui vou mostrar uma fonte que é muito antiga, que é: perguntam aos saduceus, que os saduceus também não acreditavam na Torá oral, era como um estilo, só a escritura, certo? E se demonstra que eles aplicavam penas capitais a partir da Torá, mas não conseguiam justificar a forma como faziam isso. Vou ler a fonte para vocês, diz. Os saduceus guardavam um livro de sentenças legais que determinava: estes devem ser apedrejados, queimados, executados à espada ou estrangulados. Quando escreviam, alguém vinha, via o livro e perguntava: como vocês sabem que este deve ser apedrejado, queimado, executado à espada ou estrangulado? Os saduceus não conseguiam basear suas palavras na Torá. E quanto aos sábios de Israel ou fariseus, disseram a ele: não está escrito na Torá? Que te ensinem. Deuteronômio 17, 11 mostra que as leis não estão só em livros, mas devem ser transmitidas oralmente. Se só especular sobre a Torá bastasse, os saduceus estariam certos, mas não é o caso. Justamente essa foi uma das razões pelas quais a corrente saduceia colapsou. Para concluir, há um Midrash que não trouxe por escrito, mas publiquei em um artigo para Orash HaEmet. Vou compartilhar com vocês, pois está no Midrash. Tanjuma está na Parashá Kitissá 34, que diz que Moshe pede a Hashem para escrever a Mishnah. Ou seja, quando Moshe estava escrevendo a Torá, ele pede também para escrever a Mishnah. E aí o ponto do Midrash é que não deve fazer isso, porque não deve escrever a tradição oral, ou seja, a Torá oral, porque a verdadeira identidade de Israel depende da tradição e não da mera posse da Torá escrita. Ou seja, isso que o Midrash, o importante Midrash, e é por isso que o Midrash nos a palavra omnus, Gabriel fiel, rato. E a todos os guides, membros do grupo Los Estudiantes e de Anonod. Isso. Tenhamos entendido que os judeus não somos a Escritura,
espero encerrar de vez essa polêmica sobre se os judeus somos ou não somos, e espero que tenham aprendido. Envio a vocês uma forte saudação de Israel.